crianças, que alegria estar com vocês em mais este momento, onde estamos vendo a série sobre a vida dele, de Jesus. Tudo é por ele e para ele. Então eu tenho uma grande alegria de dividir com vocês o primeiro milagre que Jesus fez, o primeiro milagre que ele realizou. Assim que ele se batizou, ele daria início então ao seu ministério, mas ele faria esse primeiro milagre em uma festa. Olha que mensagem que Jesus deixa pra gente. Jesus gosta de festa, e como vocês puderam ver numa trajetória que desde a criação Jesus estava lá. Depois vocês acompanharam o nascimento de Jesus, que foi assim maravilhoso. Também Jesus como criança, igualzinho a você que está aí nos assistindo, foi uma criança feliz, alegre, obediente, até chegar então à sua juventude, um jovem homem. Aí na semana passada então você percebeu que ele foi batizado, sim, a exemplo, deixando um exemplo para nós do quanto o batismo é importante. O seu primo, o João Batista, realizou esse batismo. Tudo isso que nós veremos hoje sobre o primeiro milagre está na Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Isso mesmo, vocês já sabem disso. O que contém aqui é a verdade e ensino para nossas vidas. E a história de hoje está em João, no capítulo 2, do 1 ao 11. Olha, Jesus foi convidado para estar numa festa. Essa primeira frase nos remete a uma coisa muito importante: convide Jesus. Convide Jesus para estar em sua vida o tempo todo. Convide Jesus para estar em festa contigo. Ele então foi convidado para uma festa de casamento. Olha que maravilha! Esse casamento se deu em Caná, na Galileia. Jesus, com sua mãe Maria e alguns discípulos, então estavam ali participando deste casamento. Um casamento que durava dias. Na cultura deles na época, esse casamento durava dias. E aí havia diversão, havia comida, havia bebida. Os nossos casamentos nos dias de hoje, eles duram menos horas, entende? Olha, existem alguns casamentos que são feitos na parte da manhã, às vezes serve até um café da manhã. Existem casamentos que são realizados à tarde, aí é servido um coquetel. E existem os casamentos que na maioria são feitos na nossa cultura na parte da noite, com um delicioso jantar. Mas naquela época os casamentos duravam dias, e aí tinha que ter, não é? Comida e bebida para toda aquela gente, e eram muitas pessoas. Os noivos ficariam constrangidos se caso algo faltasse. A bebida na época que era servida era o vinho, porque haviam muitas plantações de uva, então era mais fácil ter vinho. O vinho também era saboroso e todos bebiam, a família toda bebia ali o vinho e ficavam em festa. Que maravilha as coisas que Deus faz, não é? Que alegria ter Jesus naquela festa. Só que crianças, de repente, algo aconteceu. Vocês nem podem imaginar o que foi que aconteceu. Foi algo que traria constrangimento para aqueles noivos, constrangimento para aquela família, não é? Porque era de comum as pessoas estarem em festa comendo à vontade, bebendo à vontade, mas aí acabou o vinho. Acabou o vinho, o que seria feito então? Nossa, mas nem todos perceberam que isso aconteceu. Maria percebeu. E ela chegou então até Jesus e falou: Jesus, gostaria que você soubesse que acabou o vinho. Mas aí Jesus olhou para ela e disse: mas não é chegada a minha hora ainda. Crianças, aqui nós vemos a primeira lição dessa festa. De repente, a gente quer algo, a gente quer que Deus realize algo na nossa vida, a gente quer adquirir algo, a gente quer ser algo, mas de repente ainda não é o momento ainda. Como Jesus falou a Maria: ainda não chegou o momento, ainda não chegou a minha hora.
de realizar milagres. E aqui eu vou fazer uma pausa para que você lembre ou venha saber o que é milagre, porque a história se trata disso, não é? O primeiro milagre de Jesus. Milagre é um ato, um fato, um acontecimento extraordinário, magnífico, que aos olhos humanos, no natural, não há uma explicação e nem científica. É algo que realmente nos surpreende, mas que é divino, que só Deus, Jesus, pode realizar. Isso é milagre. Então, Maria se retirou e foi até os empregados daquela festa. E ela disse assim: olhe, faça tudo o que ele disser. Ela estava se referindo: faça tudo o que Jesus lhe disser. Faço um outro parênteses aqui para te lembrar, crianças, o nosso segundo ensino dessa história. Tudo o que Jesus nos pede é bom. Obedeça, faça tudo o que Jesus te disser. Eu tenho procurado fazer tudo aquilo que Jesus me pede, tudo o que Jesus me diz. Isso é um ensino muito importante que nós também extraímos dessa história, do primeiro milagre de Jesus. E aí então, ele se aproximou desses empregados e tinha ali 6 grandes jarros que continham água. Então, crianças, havia realmente acabado o vinho e Jesus já havia falado para os empregados, né? Se aproximar então de 6 grandes jarros que haviam água dentro. Essa água, ela era para purificação, para limpeza de pé, de mão. Lá é um lugar muito quente e se empoeiravam para chegar. Também, neste momento já havia um burburinho entre esses empregados. Nossa, tinha acabado o vinho, eles não sabiam o que fazer. Os noivos estavam lá, não é? Comemorando, não faziam ideia do que estava acontecendo. Já pensou, crianças, eles passarem por esse constrangimento de saber que seus convidados ficariam sem a bebida ali servida? Então, os empregados, quando Jesus se aproximou e falou: preencha de água essas talhas, ou talvez o mesmo nome que é jarros, eles logo obedeceram. Tem uma parte aqui que é muito interessante, porque no momento que Maria abordou Jesus, falando para ele, comunicando que o vinho havia acabado, Jesus disse para ela que não era a hora dele. Lembra? Quero estar puxando isso novamente na sua memória. Mas Maria se aproximou dos empregados e disse: faça tudo o que ele mandar. Sabe por quê, crianças? Porque Maria sabia do poder de Jesus. Ela confiava que alguma coisa ele iria fazer para ajudar então esses noivos neste momento, nessa festa. Esses jarros de água, eles eram enormes, eles continham em torno de 80 a 120 litros. Você pode perceber que então daria para aquela festa continuar ainda por muitos dias. E Jesus ordenou então que eles enchessem com água. Sabe o que esses servos fizeram, esses empregados? Eles encheram até a borda. Aqui nós aprendemos uma outra grande e especial lição. Esses empregados obedeceram imediatamente, obedeceram completamente, porque eles não colocaram meio jarro, eles não deixaram assim até em cima só, eles foram até a borda, transbordaram ali. A obediência, crianças, também é uma grande lição para nós, fazermos tudo aquilo que Jesus nos ensina. Agora, eu quero exemplificar aqui para vocês. Eu não vou encher até a borda como os funcionários fizeram, porque é um exemplo para vocês, mas vocês vão perceber o milagre que Jesus fez com aquela ordenança de preencher de água, e aquela água então se transformaria em vinho. Isso mesmo, o vinho vindo direto do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Aí, cada uma daquela jarra que foi preenchida, na verdade, com água, pelo poder de Jesus, então se transformaria em vinho. Gente, que maravilhoso milagre! A água purifica. Essa água, neste caso, ela purifica
externamente, mas agora essa água que foi transformada pelo milagre de Jesus em vinho representa o sangue de Jesus que nos purifica por dentro, por inteiro. Que maravilhoso milagre Deus fez nessa festa então, e não trouxe constrangimento aquele casal e nem aquela família, podendo assim todo mundo provar daquele vinho que eles nem souberam que havia faltado. Jesus então ordenou para os empregados para que levasse uma porção, um copo, para o encarregado da festa, para que ele então pudesse beber. Nem ele mesmo sabia que esse vinho havia vindo de um milagre. E sabe o que ele falou? Ele disse o seguinte: nossa, que gostoso, que saboroso, que bom que é esse vinho, o melhor que eu já provei. Tanto que ele se aproximou dos noivos, não conseguiu ficar sem externar aquilo que ele havia sentido e falou: olha, eu já fui em muitas festas, eu já fui encarregado de muitas festas, e geralmente como as festas duram dias e o vinho fica sendo servido, eles deixam para mais tarde servir aquele vinho mais fraco, serve o melhor no começo, mas aqui nessa festa de Caná, realmente vocês deixaram o melhor para o final, não sabendo ele que aquele vinho era do milagre feito ali por Jesus. Crianças, para nós não nos surpreende, porque Jesus sempre tem o melhor. Jesus tem o poder para fazer o melhor com tudo, sempre. Isso nós devemos guardar em nosso coração. Jesus faz tudo melhor. Na verdade, Jesus fez a uva já, e transformar ali aquela água em vinho era o poder de Jesus manifestado naquela ação. E aqui está então a sua chave para que você possa preencher aí naquele bloco que você ganhou. A primeira chavezinha desse milagre de Jesus, que é o poder. Ele tem todo o poder, não só para transformar água em vinho. Jesus tem todo o poder para fazer tudo em nossas vidas. Ele é o próprio poder. Então aquela festa continuou com muita alegria e esses convidados ficaram então satisfeitos. E crianças, o mundo também nos oferece muitas festas que trazem também alegria, mas essa alegria é uma alegria passageira, vocês podem ter certeza disso. Porém, a festa que Jesus está presente nos traz uma alegria verdadeira e duradoura. É uma alegria que nunca passa, independente daquilo que nós estivermos vivendo. Essa alegria de Jesus permanece em nossas vidas. Ele é maravilhoso. A exemplo do que ele fez nessa festa em Caná, também quero dizer uma coisa para você. Eu sei, criança, que você ainda é muito pequenininho, mas já pode estar orando, você menina, por um noivo, e você menino, por uma noiva. E assim, quando você for adulta e estiver prestes a se casar, faça como esse casal, convide Jesus para a sua festa de casamento, convide Jesus para estar no seu casamento, que ele estará sempre, e com certeza você terá um casamento abençoado por toda uma vida. Que maravilha, não é mesmo? Então, lembrando vocês que a nossa palavra-chave é poder. Jesus tem todo o poder para realizar tudo em nossas vidas. O primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho, é só o começo de tudo aquilo que ele vai fazer ainda em todo o seu ministério. Muitos milagres, crianças. Vale a pena você acompanhar, aprender e entender que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Convide ele para morar em sua vida, caso você ainda não convidou. E você que já tem Jesus, lembre-se de chamá-lo para tudo em sua vida. Às vezes nós nos lembramos de Jesus e fazemos orações naqueles momentos que nós estamos tristes ou precisamos de algo, mas não, crianças, isso é
fundamental e importante, mas lembre-se dele também nos momentos de festa. Lembra que ele quer ser e estar na sua festa o tempo todo, na sua vida o tempo todo. Então agora nós vamos orar para que realmente tanto eu quanto vocês aí, crianças, possa sempre convidar Jesus, que tem todo o poder para estar nas nossas vidas. Vamos orar então? Feche os seus olhinhos e vamos entregar este momento a Jesus. Você que ainda não o recebeu, vamos fazer uma oração para recebê-lo. E você que já o recebeu, lembrar-se para que ele esteja na sua vida o tempo todo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Senhor nosso Pai, muito obrigada, Deus, por essa história maravilhosa, tantos ensinamentos que a vida de Jesus nos traz. Na verdade, a vida de Jesus nos traz a salvação. E agora quero te entregar essa criança, Deus, que decidiu neste momento receber seu filho Jesus amado, para que ele possa ser parte de sua vida, conduzi-lo sempre no melhor e no bom caminho, para que milagres possam ser feitos na vida dessa criança, que ela possa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Também, Deus, para todas aquelas crianças que já o receberam, mas hoje compreenderam que ele pode estar em todos os momentos, naqueles que nós necessitamos mais, naqueles de dificuldade, naqueles momentos difíceis, mas também nos nossos momentos felizes e alegres e em festa, porque Jesus ama uma festa, Jesus ama se alegrar juntamente conosco, aquela alegria verdadeira, aquela alegria que não passa, a alegria que só Deus nos dá. E é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Ficamos por aqui hoje com essa história magnífica e não perca na próxima semana mais da vida de Jesus na série da vida de Jesus. Olá, crianças! Para o nosso momento da brincadeira em família hoje, nós temos uma brincadeira muito legal. Eu vou confessar para vocês, eu já brinquei muito quando eu era criança, na minha escola, com os meus amigos. E hoje nós vamos propor essa brincadeira para você fazer aí com a sua família. É tipo um desafio intelectual, assim, onde a gente tem que prestar atenção e também existe a estratégia. É uma brincadeira que a gente ocupa pouquíssimos materiais. Basicamente, uma folha em branco, pode ser folha de sulfite, caderno, qualquer folha que você quiser, e 2 canetas, um para cada participante. Então a gente monta o nosso tabuleiro, nós mesmos que montamos. Então eu vou fazer o primeiro aqui para vocês verem, é bem facinho. A gente vai fazer pontinhos na folha, só a gente fazer. Você pode montar do tamanho que você quiser. Eu vou mostrar aqui para vocês e já vão entender. Então, crianças, a gente vai fazendo os pontinhos na folha. Aqui eu fiz 5, agora eu vou fazer 5 para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O tamanho da sua brincadeira é você que vai decidir. Você pode fazer com 5, com 10, com 8 pontinhos, quantos você quiser. O importante é que a gente faça um quadrado. Então, 5 por 5, não precisa ser quadrado também, mas você vai fazer o tamanho que você quiser. Eu fiz um aqui pequenininho para exemplo para você. Então, como que a gente brinca? Essas 2 canetinhas aqui, a gente vai fazer de conta que são 2 participantes. Então, como que acontece? Vamos pegar aqui. Então, a primeira pessoa vem e faz um risquinho. O outro vem e faz outro risquinho. E assim por diante, ó. Vai acompanhando aí. Aí, ó, tá vendo aqui o pessoal, o vermelho já fechou. Quando você fecha o quadradinho, você coloca a letra do nome da pessoa aqui. Vamos supor que seja o Paulo. Então, coloca o T aqui de Paulo. Aí, continua a brincadeira. Aí o vermelho vem e assim vai indo. Opa! O Paulo fez mais um. Aqui. Olha só o que está acontecendo. De repente, olha esse verde aqui como ele foi esperto. Ele fechou um quadradão grandão. Agora, na hora de fechar, olha só o que ele pode fazer. Fecha tudo. E aí ele coloca o nome dele. Vamos supor que seja o João.
olha só, o João parecia que estava perdendo e agora de repente o João já está com 4. Quando a gente terminar toda essa brincadeira, a gente vai somar a quantidade de letras de cada um. Quem tiver mais quadradinhos, venceu. Então, se você fizer bem grandão, o jogo vai ficar maior. Se você fizer pequenininho, o jogo vai ficar menor. Mas é bem divertido. Então, crianças, esse jogo é um jogo de estratégia. Você tem que tentar fechar o máximo de quadrados que você puder e ainda tentar ficar de olho no seu adversário. Se ele não está quase fechando, você pode, de repente, jogar junto com ele. Por exemplo, aqui no nosso jogo, o vermelho estava fazendo aqui em cima e o verde aqui embaixo, mas não precisaria ser assim. O verde poderia fazer um risquinho aqui, aí o vermelho, o outro risquinho aqui. Então não precisa, até vocês podem jogar até com a mesma cor de caneta, eu coloquei 2 cores só para vocês entenderem. Ganha o quadradinho a pessoa que fechou o quadradinho. Por exemplo, se eu conseguir fechar, ó, fechei esse daqui, pronto, esse quadradinho, vamos supor, era do João. Então ganha quem conseguir fechar mais quadradinhos. E você tem o direito de se tornar dono do quadradinho quando você faz o último risquinho dele. Agora, para vocês verem esse jogo na prática, eu vou chamar uma prof aqui muito querida que vai jogar comigo e eu vou desafiar ela, a prof Rose, que contou a história para vocês hoje, e nós vamos jogar. Vamos ver quem vai ter a melhor estratégia. Então, crianças, eu desafiei a prof Rose para estar jogando aqui comigo e eu fiz um tabuleiro grande aqui para vocês verem, acompanharem o nosso jogo, tá bom, criança? Então, aceita o desafio, prof Rose? Aceito, vamos lá. Então, vamos lá. Então, crianças, nós vamos começar, mas antes eu quero explicar uma regrinha que eu esqueci. Quando a gente fecha o quadradinho, a pessoa fechou o quadradinho, ela tem que fazer mais um risquinho, tá? Além daquele que fechou, o próximo risco. Então, vamos começar, prof Rose? Para o ímpar para ver quem começa? Par. Ímpar. 1, 2, 3 e já. Prof Rose ganhou. Vai lá, prof Rose. Jogo de estratégia. A gente tem que cuidar para não se perder. Legal. Mais um aqui. Opa, mais um, porque eu tenho o direito de... Opa, mais um, porque quando eu fecho eu tenho o direito de continuar. Acho que a Priscila não percebeu que acabou me dando vários quadradinhos. Eu gosto mesmo de ganhar. Próximo. Ixi, acabei dando para ela também. Então, crianças, olha só como ficou o nosso tabuleiro. Vocês viram que no final eu fui preenchendo e quando vi, preencheu um monte aqui por um risquinho que a prof Rose fez. Exatamente, e às vezes a nossa estratégia, eu não usei de uma boa estratégia, mas é um jogo, é uma brincadeira e eu fiquei feliz com a sua vitória, Priscila. Obrigada! Então faça na sua casa, se você quiser fazer maior, você pode fazer, se quiser fazer pequenininho, faça, desafie aí seus pais, seus irmãos. Tirem fotos e mandem pra gente vocês aí se divertindo em família, crianças.